Meu nome é Tayana, sou casada já faz 15 anos, tenho uma filha de 7 anos e fui diabética durante muitos anos da minha vida. Fiquei diabética com 9 anos e convivi com a doença até os meus 30, porque emagreci muito, comecei a emagrecer. Acontece com todos, a maioria das crianças acontece isso, fica diabética com 9 anos, emagrece muito e a criança que geralmente é agitada acaba ficando mais amuada. E é bem na época da temporada, eu estava na praia e acabei ficando diabética. Meus pais desesperados, né? Meu Deus, por que ela está emagrecendo tanto? E o que está assim, parada, não quer brincar, não quer fazer nada. E eu comecei a ter febre também, eu acho. Acho que não tem nada a ver com diabetes, mas meus pais me levaram para Curitiba e me levaram no Hospital Pequeno Príncipe, lá. Fizeram 1000 exames, não aparecia. E daí o último exame que fizeram deu que era diabetes. E por aí eu comecei a ver o lado bom, assim, da situação, sabe? Eu pensava, nossa, vai ter uma lojinha, e tinha em Curitiba uma lojinha só de diabéticos. Eu pensava por esse lado, nossa, vai ter uma lojinha só pra mim, e tem meus produtos diet. Então no começo eu fiquei animada, inclusive, sabe? Tomando insulina. E aí foi passando o tempo, chegou a fase da adolescência, aí na adolescência foi que daí começaram os meus problemas, né? Tem aquela coisa da estética. Eu tive uma doença chamada bulimia diabética, que é quando a pessoa não toma insulina para emagrecer. E eu não tomava insulina, descobri, né, que não tomar insulina emagrecia. E aí foi a pior coisa, porque eu comecei a emagrecer muito e eu escondia isso de mim mesma. Então, mesmo quando eu passava mal, eu não gostava de falar para minha família que eu estava passando mal, porque eu também não queria deixar eles preocupados. E comecei a emagrecer muito, muito, e chegou uma hora que meus exames, e meus pais tinham que me levar no médico também, porque eu não queria ir. O médico, obviamente, ia saber, ia suspeitar de alguma coisa. E aí eu ia todas as vezes no médico, eu era internada, então eram 1000 internações, assim, tipo mensais praticamente, internação mensal. Só que ninguém sabia por que eu estava tão mal. E eu escondia isso até de mim mesma, né? Eu não tinha noção das consequências. Nessa época eu tinha uns 17, 18 anos, bem a fase da adolescência, aquela fase que a gente está mais preocupado com estética e relacionamentos do que em qualquer outra coisa, né? É que eu acho que eu não pensava muito pra frente. Então eu nunca deixava de sair, nunca deixava de fazer as coisas. Mas até que um momento a minha saúde começou... O diabetes é uma doença silenciosa. Então ela começa a te prejudicar de várias formas e a pessoa não vê. Ela está degradando o teu organismo por dentro e a pessoa não vê, a não ser que você faça os exames. E daí começou a degradar, começaram a aparecer 1000 problemas, gastroparesia, neuropatia diabética, retinopatia diabética. Foram milhares de coisas, né? E até que eu encontrei uma médica em São Paulo que me salvou, assim, né? Começou a minha salvação por aí. E inclusive quem me indicou essa médica foi a Camila e a Nicole. E daí, através delas, eu conheci a doutora Cris, que me abriu os caminhos, assim, sabe? Mas mesmo assim, eu tive que fazer um tratamento psiquiátrico, né, para melhorar essa parte, que eu acho que é a parte mais difícil, né, que é o que leva... Acho que hoje em dia a gente sabe disso, todas as doenças, não só o diabetes, mas a maioria das doenças começam pelo cérebro, né, pelo que a gente pensa. E daí por aí começaram os tratamentos. Eu acho que uns 10 anos, sei lá, vamos viver uns 10 anos, assim, naquele sobe e desce, melhor e pior, internação. Isso depois que eu conheci a doutora Cristiane, né? E daí continuei sempre internando muito e isso acabou se tornando um hábito, sabe? Assim, eu estar sempre internada e sempre me cuidando e sempre melhorando. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tentava aproveitar a minha vida de alguma forma, sabe? Tipo, eu não tinha muita perspectiva, então eu achava que sempre eu tinha que viver o momento. Queria ser, sabe, assim, eu não queria passar o meu problema para os outros. Eu não queria que as pessoas tivessem pena, sabe, assim, tipo, conviver com piedade dos outros. Eu acho que nunca foi o meu perfil.
até eu ir morar em São Paulo, começar meu tratamento lá. E aí que eu resolvi fazer moda. Porque eu sempre gostei de moda, acho que moda é uma coisa que tá meio no meu sangue, assim, sabe? Tipo, desde pequenininha gostei do diferente, do que ainda ia acontecer, que eu nem sabia, mas eu sempre gostei do diferente. Eu comecei a estudar moda em paralelo com a minha médica lá em São Paulo. Eu acho que isso também ajudou muito, assim, sabe? Eu não só ia para São Paulo me tratar, mas também para estudar e trabalhar e tentar trabalhar, né? Porque assim, era internada e faculdade e trabalho, assim, eu tentava conciliar essas três coisas. E foi assim que eu fui levando a minha vida, sabe? Então, e mesmo assim, aquela fase que a gente sai muito e acaba bebendo e acaba comendo o que não deve. E aí surgiu a insuficiência renal. Lá quando eu tinha uns 28 anos, mais ou menos, apareceu a insuficiência renal. Aí foi a hora que eu me assustei de verdade, assim, eu falei, meu Deus, aí veio uma maturidade, talvez. Eu falei, meu Deus, eu tô com insuficiência renal e agora eu sei que insuficiência renal, fazer hemodiálise é uma coisa muito grave. Até então eu achava que o diabetes eu teria pro resto da minha vida e eu conseguiria levar aquele diabetes pro resto da minha vida, mas até o momento de fato apareceu uma doença muito grave que eu não conseguia controlar. E eu falei, não, eu não vou fazer hemodiálise, eu vou me cuidar. A partir daquele momento eu falei, não, eu preciso me cuidar. E foi aí que eu comecei a regrar a minha alimentação, ter consciência da alimentação, do que eu podia e o que eu não podia comer. E eu resolvi cortar todo o sódio da minha vida, proteína, sódio, carboidrato. E eu falei, bom, eu não vou fazer hemodiálise, eu vou conseguir levar a minha vida até eu fazer um transplante, né, renal. Eu estava com uma equipe médica lá em São Paulo. Aí eu transplantei o rim, né, meu pai maravilhoso foi quem me doou o rim e, nossa, eu não tenho nem tamanho da gratidão que eu tenho, né, pelos caminhos que Deus me levou até aqui, assim, falei, gente, né, olha a bênção, eu sou muito abençoada, né, porque na minha vida tudo que eu pensei, assim, sempre aconteceu, então eu acho que a força do pensamento e a fé que a gente tem, que nos levaram até aqui, ter um pai como o meu, assim, porque eu sei que não são todos os pais que teriam essa coragem, né, de se doar por um filho, e no caso meu pai sempre fala, até hoje ele fala, olha, eu doei esse rim, se você precisar do outro eu vou doar também. Eu falei, imagine, né, jamais, se Deus quiser eu não vou precisar de outro, também jamais ele poderia me doar outro rim. Não precisei fazer hemodiálise, porque eu consegui ficar 1 ano e meio sem o sódio, sem a proteína, sem o carboidrato, sem o açúcar, tomando sopa de abóbora. Gente, a abóbora virou o meu remédio, assim. E eu consegui segurar o meu rim durante 1 ano e meio, até a gente encontrar a minha outra equipe médica que nos conduziu a já fazer um exame que se chama cross-match, né? Que é um exame que vê a compatibilidade. Meu pai era compatível comigo e 100% compatível também não é fácil alguém ser 100% compatível ao outro, né? Então, eu e meu pai, a gente é 100% compatível. Tipo, 1 semana depois, eu já estava transplantada de rim. E essa equipe médica, minha equipe, que é muito maravilhosa também, até hoje o Dr. Tércio e o Dr. Marcelo, que me transplantaram o pâncreas também. Então, hoje eu não sou mais diabética. Então, meu pai me doou o rim em março de 2011. Daí eu entrei na fila de transplante, né, para doador falecido. E daí em outubro de 2011 também eu transplantei o pâncreas. Daí não fiquei mais diabética. E a maioria, quase todas as doenças que vieram por decorrência do diabetes, né, pararam por ali. Então hoje eu tenho algumas sequelas, né, do diabetes, mas são, nossa, eu carrego essas doenças como se não fossem, né? As sequelas são, hoje é o de menos, assim, sabe? Como meu médico sempre falou, o transplante não é a cura, mas é a solução. Então hoje eu continuo cuidando mais do que nunca ainda, né, dos meus órgãos transplantados, assim, é um cuidado mensal, diário, né, que eu tomo um monte de remédio, mas nem se compara, né, ao medo, ao pavor, assim, que a gente tem
de uma hora para outra tá num hospital, né, enfrentando uma hemodiálise ou com risco de vida também, sabe? Então hoje eu sei que o controle está comigo, assim, eu controlo, e mais do que nunca valorizo minha vida. E também o maior milagre da minha vida é minha filha, né, que também depois de tudo isso, de tanta coisa, de tantas bênçãos, né, e conseguir ter chego até os meus 30 anos com saúde, depois de todo o histórico de diabetes mal cuidada, insuficiência renal, eu ter chego até os 30 com uma saúde ainda, conseguindo andar com as minhas pernas, porque tem muito diabético que perde as pernas e pé. Então eu ter chego até aqui saudável e ainda ter sido coroada com uma filha é um milagre, assim, sabe? E eu sempre pensei muito positivo, eu nunca olhei o lado negativo, nunca na minha vida eu nunca olhei o lado negativo. Nunca olhei o lado negativo de ser diabética, nunca olhei o lado negativo de ter qualquer tipo de coisa, assim, sabe? Eu sempre foquei lá na frente, eu nunca olhei para trás e sempre pensei que tudo vai dar certo, assim, sabe? E depois dos problemas irem passando, eu cheguei a uma conclusão, assim, que tudo passa, e esse é o meu lema de vida, assim, tudo passa. Quando eu transplantei o rim, eu tive uma rejeição no começo, assim, nos primeiros dias eu tive rejeição e eu nem soube que eu tive rejeição, o médico não me contou. Então eu fiquei um mês internada e daí eu enchei 30 quilos, assim, muito edema por conta de corticoide que eu tive que tomar para segurar o rim transplantado que estava ali lutando, né? E eu enchei e assim, falei, meu Deus do céu, será que agora eu vou ficar inchada desse jeito? E daí eu andava pelo corredor que o médico falava, ó, anda que quanto mais você fizer caminhada e se exercitar, você vai desinchar. E aí mais uma prova que assim, que tudo passa, né? Tipo assim, hoje é meu lema. Depois eu desinchei tudo de volta e falava, tudo passa, o inchaço passa, a coisa ruim passa, o ruim passa e o ruim vem sempre na nossa vida pra gente valorizar o bom, né? A gente valoriza sempre o bom porque a gente passou por algum momento, né? Eu acho que isso, quanto mais... Meu cunhado sempre falou, né? Tem que engrossar o casco, assim, pra gente valorizar. E eu acho que é verdade. A gente tem que, né? Quanto mais a gente enfrenta desafio e dificuldade na vida, são os momentos que a gente valoriza e evolui. Hoje eu tenho uma família linda e maravilhosa, né? Meu marido, que sempre esteve do meu lado eu tô com ele há 25 anos no total. E a gente sempre se apoiou, ele sempre esteve do meu lado e eu sempre do lado dele. E eu acho que assim a gente prospera, assim, sabe? Um ajudando o outro e eu, meu marido e minha filha, hoje a gente tem uma força, eu acho que é isso, uma força. Uma mulher que me inspira, com certeza, minha mãe, que é uma mulher super forte, minha avó também, gente, eu acho que são pessoas que sempre estiveram ao meu lado, me dando força, e eu sempre me inspirei nelas, assim, por elas serem fortes e nunca deixarem a peteca cair. Eu acho que é isso, vem da minha família, a minha inspiração, com certeza.